André Mendonça prorroga por 60 dias o inquérito do caso Master. O judiciário em Brasília com Janaína Camelo, o que motivou essa decisão, aliás, essa já era uma expectativa, não é, Janaína? Bem-vinda, boa noite. Muito boa noite para você, Tiago, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. Exatamente como você disse, já era esperado, até porque a investigação está só no início, né? Está a todo vapor. Então, a Polícia Federal fez esse pedido ao ministro André Mendonça, que já tinha expectativa de que ele fosse, de fato, aceitar. Não é a primeira vez que esse inquérito é prorrogado, Tiago. Só relembrando, esse inquérito do Banco Master foi aberto lá em setembro, chegou aqui no Supremo em novembro, já foi prorrogado por algumas vezes. A última vez foi na decisão do ministro Dias Toffoli em janeiro, quando o ministro ainda era relator desse caso. Ele tinha dado 60 dias para a Polícia Federal dar o andamento nessa investigação. Esses 60 dias terminou agora segunda-feira. Então agora, com essa nova decisão do ministro André Mendonça, são mais 60 dias para que a Polícia Federal continue dando andamento nessa investigação. E ali no despacho do ministro, ele disse o seguinte, que a Polícia Federal, quando pediu essa prorrogação do prazo, disse que é necessário para realizar diligências consideradas imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos. Entre essas diligências ainda pendentes, Tiago, por exemplo, a análise de vários dados que ainda estão sendo extraídos de computadores, celulares dos investigados. Só no caso de Daniel Vorcaro, são 7 celulares ao todo. Isso ainda está sendo periciado, né? E aí, com base nessa análise, nesses dados, em outras diligências, enfim, outras operações, novas fases da Operação Compliance Zero ainda devem ser deflagradas, e aí com novos investigados também. A expectativa é essa, que venham novas operações, apareçam novas operações com novos alvos, né? Novos investigados. Tiago. Sem dúvida. E, Janaína, o novo advogado de Daniel Vorcaro se encontrou com o ministro André Mendonça. O que se sabe sobre essa conversa? Alguma indicação? Pois é, porque o que acontece, uma possibilidade de uma delação premiada já está sendo sondada pela nova defesa de Daniel Vorcaro, né? José Luiz de Oliveira Lima, que é o novo advogado, entrou na semana passada na defesa para integrar a defesa de Daniel Vorcaro. Ele esteve com o ministro André Mendonça no gabinete dele aqui no STF ontem, Tiago, numa audiência. Foi uma primeira reunião entre os dois, depois que José Luiz de Oliveira Lima, que é conhecido como Juca, né? Foi uma primeira reunião que ele teve com o ministro André Mendonça depois que ele pegou esse caso. Então foi mais ali para se apresentar como novo advogado do caso, mas sim, obviamente, que esse assunto, possibilidade de uma delação premiada, foi abordada, porque isso está sendo já tratado pelo advogado, pela nova defesa de Daniel Vorcaro, com todos os atores importantes ali nessa investigação. Inclusive com a Polícia Federal, né? Porque há uma expectativa, numa eventual delação premiada, se isso realmente de fato for negociado, for fechado, que seja diretamente, inclusive, com a Polícia Federal e não com o Ministério Público, não com a Procuradoria-Geral da República, por algumas razões, mas, claro, tem que ser homologada pelo ministro André Mendonça. Então, esse fato, Tiago, uma possibilidade de uma delação premiada de Daniel Vorcaro já está sendo considerada, já está sendo sondada e sendo tratada ali pela nova defesa do banqueiro. Tiago. Sem dúvida. Janaína Camelo, até daqui a pouquinho. Cristiano Vilela e Dora Kramer. Começo por você, Dora. Você já falou aqui outro dia, já até escreveu na Folha de São Paulo sobre essa história de que um acordão tem tudo para dar errado ou já está até dando errado em Brasília. E essas duas informações que a Janaína nos passa sobre a prorrogação do inquérito e a delação premiada corrobora ainda mais com isso. Ou seja, esse é um caso que não vai parar agora, vai percorrer todo esse ano eleitoral e talvez continue para os próximos anos, né, Dora? Pois é, porque é típico daquele caso que a gente fala, essa pasta de dente está difícil de voltar para o tubo. Acho que não volta, né? Pelo menos não de uma maneira completa. Não digo que não possa haver um acordo ali, outro aqui. E também lá na frente, depois da Lava Jato, gente, a questão de nulidade de processo, de prova, a gente sempre tem que contar. Agora, o que nós temos aqui é um ministro relator
super disposto a ir até o fim, não quer nem saber. Vai se diferenciar do antecessor, estou falando do André Mendonça e do Dias Toffoli. Isso ele está falando para qualquer interlocutor, para quem quiser ouvir. A gente tem um chefe da Polícia Federal, que daqui a pouco vamos falar sobre isso, vai ter matéria sobre isso, também dizendo que, olha, não vem que não tem, também vai apurar com todo rigor. Um Congresso aqui e ali, um comando do Congresso, né, segurando o fluxo das comissões de inquérito, mas isso também, de outro lado, cria uma pressão do corpo da Câmara e do Senado, porque a opinião pública, ela pressiona também fortemente. E temos aí essa delação premiada sendo desenhada, começando a andar. Você viu, Janaína trouxe que a preferência para fazer para a Polícia Federal, e há uma divergência em vários aspectos nesse também, entre a Polícia Federal e o Ministério Público. E aí Janaína falou, bom, por várias razões, e eu dou uma, é porque a atuação por uma razão pela qual se prefere a delação premiada com a Polícia Federal, porque a atuação do Ministério Público vem sendo considerada frágil, omissa mesmo, né? Agora, só para fechar, essa prorrogação do inquérito, ok, porque precisa completar as investigações, fica faltando o ministro André Mendonça decidir se prorroga ou não a CPMI do INSS. Está nas mãos dele essa decisão. Essa CPMI só tem mais 10 dias de duração, na verdade 9, porque o prazo final cai no outro sábado que vem, dia 28. Lembrado. E, Vilela, claro que a prorrogação já era esperada, a gente falou disso até na semana passada, né, que era natural que isso acontecesse, mas sobre essa questão da delação premiada que a Dora coloca aqui, sobre a Polícia Federal, quem que poderia fazer essa delação premiada. A gente já viu a Lava Jato, que acabou sendo esfacelada justamente por muitos questionamentos em relação à própria delação premiada de muitos envolvidos, Vilela. Exatamente. O ponto, tanto quando se trata de delação premiada, como no curso dos processos criminais, ele é justamente que deve-se seguir a regra de uma forma estrita, porque qualquer falha poderá ser arguída, poderá ser alegada a qualquer tempo e poderá fazer com que um grande trabalho seja anulado, como já vimos esse filme em outras situações na história recente do Brasil. Nesse sentido, cabe a responsabilidade do ministro André Mendonça, que se mostra cada vez mais uma pessoa bastante sábia, bastante adequada, dando um tom adequado ao andamento dessas investigações, sem a pirotecnia que vimos na Lava Jato ou em outros momentos da história do Brasil, no sentido de fazer com que haja uma condução técnica, respaldada em elementos objetivos e não visando o estardalhaço político. Nesse sentido, é que se compreende, por exemplo, a possibilidade de prorrogação agora por 60 dias, como foi feito no sentido de que havia muito material para ser analisado nesse sentido. Fica a expectativa com relação à prorrogação ou não da CPMI do INSS, e aí a leitura se de fato haverá uma investigação efetiva, séria, ou se de fato apenas vai se utilizar daquilo como um palco realmente para as produções de vídeos e de likes e de curtidas e de polemização sobre o tema. Então, a conduta séria, a conduta adequada, ela vai ser fundamental para evitar quaisquer nulidades futuras. Já